Olá, veja nesta edição do Trabalho Legal. MPT discute o reflexo da era digital nas relações de trabalho. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, faz balanço dos 4 anos à frente da PGT e sobre o futuro do órgão. E mais, os desafios enfrentados pelo trabalhador que possui doenças graves. Crianças aprendem desde cedo sobre os riscos do trabalho infantil. Fique com a gente. Você já ouviu falar em gig economy? Esse termo em inglês engloba trabalhadores autônomos e temporários da era digital. Fazem parte desse grupo, por exemplo, motoristas e entregadores vinculados a aplicativos. São profissionais que têm transformado o mercado de trabalho por meio da flexibilização e despertado o interesse do MPT em discutir o tema com a sociedade. A intenção é ajudar a prevenir situações que prejudiquem os trabalhadores, como a diminuição de direitos ou aumento de riscos relacionados à saúde e segurança, por exemplo. Para pagar as contas no fim do mês, José Ivaldo se divide prestando serviço para 3 plataformas digitais diferentes. Vim para os aplicativos devido à falta de trabalho na área, na minha área de eletricista. Durante o dia, ele lava carros. Quando tá bom, eu faço por dia 4 carros. E no fim da tarde, ele começa a se preparar para a rotina de motorista. Ele dirige para 2 empresas diferentes. Por volta das 17h30, por aí eu tenho um amigo aqui mesmo no plano piloto ali no bloco, onde eu tomo um banho e aí me arrumo para a UB e vou para a UB. Aí até meia-noite e meia, 1h, aí nesse horário eu vou para casa. Se por um lado a era dos aplicativos oferecem serviços com rapidez, conforto e benefícios aos consumidores, por outro, procuradores do trabalho e especialistas se empenham em analisar e entender o impacto dessas mudanças sobre a vida do trabalhador. O principal objetivo é ajudar a definir caminhos de proteção do trabalho na modernidade. Uma dessas discussões ocorreu em Brasília. A procuradora do Trabalho, Vanessa Patriota, diz que cada conferência apresenta estudos sobre a influência das novas tecnologias na vida desses profissionais. Desde questões relacionadas ao monitoramento eletrônico e à invasão de privacidade, em função do controle de dados biométricos, em função do monitoramento de correios, de e-mails, há questões como o excesso de jornada, que ela impacta também, e em função da falta do direito à desconexão, o trabalhador ele está sempre conectado. As consequências na saúde do trabalhador e as formas precárias de contratação são os pontos mais debatidos. O MPT tem promovido diálogo para chegar às respostas de várias questões. O que fazer? Qual é o futuro do trabalho que queremos? O que podemos fazer para termos um futuro do trabalho melhor, um futuro do trabalho que coloque a figura do ser humano na centralidade, no foco da questão? Para o professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal, João Leal Amado, as plataformas digitais impactam o trabalho em todo o mundo e precisam de atenção na hora de considerar a proteção jurídica do trabalhador. Este tipo de trabalho prestado por meio de aplicativos, de que o caso da Uber é talvez o exemplo mais conhecido a nível mundial, tem suscitado as maiores discussões sobre se esse trabalho é regulado pelo direito do trabalho, se há uma relação de emprego, se as pessoas que trabalham através desses aplicativos, se são trabalhadores autónomos. É o novo que está a passar por aqui, cada vez mais pessoas irão trabalhar conectadas através desses aplicativos. 9 edições do simpósio Futuro do Trabalho, Efeitos da Revolução Digital na Sociedade foram programadas pela Escola Superior do Ministério Público da União com o apoio do MPT. A próxima edição será em 5 de setembro, no Recife. Logo depois, o evento ocorrerá em São Paulo, no dia 27 de novembro.
A Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho, a CODEMAT, foi criada em 2003 e representa um dos 8 pilares de atuação do Ministério Público do Trabalho. O principal objetivo é reduzir riscos ao trabalhador por meio de normas de saúde, higiene e segurança, asseguradas pela Constituição Federal. A coordenadoria teve atuação fundamental no banimento do amianto no Brasil pelo STF e, anualmente, na campanha Abril Verde. São desempenhadas ainda ações de enfrentamento a irregularidades relacionadas aos agrotóxicos, frigoríficos, construção civil, segurança em barragens de mineradoras, entre outros temas. Acesse o site do MPT, procure por áreas de atuação, clique em Meio Ambiente do Trabalho e tenha acesso a notícias, campanhas e material didático exclusivo e gratuito sobre a CODEMAT. E sobre esse assunto, recebemos uma dúvida de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, que será respondida pela Procuradora do Trabalho, Ileana Neiva. Olá, meu nome é Sandro, eu sou do Rio de Janeiro e eu gostaria de saber se a legislação tem regra para descanso entre jornadas. O artigo 66 da CLT estabelece que entre 2 jornadas de trabalho deve haver um período mínimo de 11 horas consecutivas de descanso, que é essencial para o restabelecimento das forças do trabalhador e para que ele possa, no dia seguinte, começar o trabalho descansado e ser efetivamente produtivo. Nas jornadas estendidas, como ocorre na jornada de 12 horas de trabalho consecutivas, consequentemente, o intervalo entre as jornadas deve ser maior. É a chamada jornada 12/36, em que após 12 horas consecutivas de trabalho, o trabalhador tem direito a 36 horas de descanso até o início da nova jornada. E você, tem alguma dúvida sobre direito do trabalho? Participe do quadro MPT na Rede. Envie sua dúvida para o endereço que aparece aí na sua tela. Daqui a pouco, Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, faz balanço dos 4 anos à frente da PGT e sobre o futuro do MPT. O Trabalho Legal está de volta e, como você pode ver, fora do estúdio, mais precisamente no gabinete do Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Ronaldo Fleury, que está aqui ao meu lado. Há 4 anos à frente do MPT, o PGT, que deixa o cargo neste mês de agosto, vai falar sobre as principais mudanças e desafios enfrentados no órgão durante seus 2 mandatos e também sobre o futuro do Ministério Público do Trabalho. Dr. Ronaldo, muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco mais sobre a nossa instituição e sobre o mundo do direito do trabalho. Como que o senhor define os últimos 4 anos no campo das relações de trabalho, isso levando em consideração que tivemos reforma trabalhista, passamos por uma nova lei de terceirizações? Eu diria que foram 4 anos de ataques intensos aos direitos sociais. Nós perdemos uma ótima oportunidade de efetivamente fazer uma modernização da legislação trabalhista para focar apenas na precarização das relações de trabalho. As mudanças da reforma trabalhista pouco ou nada acrescentam no que diz respeito a novas formas de trabalho, como, por exemplo, o trabalho por aplicativos. Era algo que já deveria ter sido regulamentado durante o curso da reforma trabalhista. Mas não, o foco foi apenas na precarização, na destruição dos direitos sociais. E eu penso que esse foi um erro que nós estamos pagando até agora com o não crescimento dos empregos como prometido, já era falar em 7 milhões de empregos imediatamente após a aprovação da reforma trabalhista, e o que nós vimos, na verdade, foi o aumento do desemprego. Então, há uma precarização crescente e eu penso que o foco, hoje, ele deve estar na manutenção do que nós chamamos de mínimo existencial, o mínimo que garanta dignidade aos trabalhadores. Porque até isso está sob ataque hoje. Já se fala, inclusive,
em um contrato de trabalho sem direitos trabalhistas. Ou seja, a pessoa trabalhando por um prato de comida. Isso é o que nós tínhamos há 130 anos atrás, na época da escravidão. E diante desse quadro, quais ações o MPT desempenhou? Bem, o MPT ele atuou muito no sentido de subsidiar tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo de conhecimento técnico e prático do dia a dia das relações trabalhistas, focando justamente nessa necessidade de interação interinstitucional, que, penso eu, falta tanto no nosso país, as instituições conversarem entre si. Então, nós procuramos mostrar ao Congresso Nacional, mostrar ao Poder Executivo, não só questões a respeito da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade da reforma, a convencionalidade, que é a adequação da reforma trabalhista aos preceitos das convenções da Organização Internacional do Trabalho, da ONU, da Organização dos Estados Americanos, né? E, além disso, mostrar o que nós encontramos no dia a dia. São realidades muito duras. Né? Há cerca de um mês atrás, nós encontramos uma criança de 3 anos trabalhando numa fábrica de farinha em Pernambuco. Né? Uma criança de 3 anos, com chupeta na boca e com uma faca na mão, descascando uma mandioca. Além disso, nós procuramos atuar junto aos sindicatos, junto às empresas e demais organizações da sociedade civil, no sentido de amenizar a precarização nas relações de trabalho, levar um pouco de dignidade a essas relações, tentar nivelar um pouco as forças nesse embate que é natural e vai sempre existir no capitalismo, que é capital e trabalho, que só pode existir havendo uma fiscalização no cumprimento dos direitos. Sem essa fiscalização, nós temos a barbárie. A barbárie na economia, a barbárie na sociedade. E o capitalismo não sobrevive na barbárie. Foram 4 anos à frente do MPT. Qual balanço o senhor faz da gestão interna e também externa? Uma gestão com participação efetiva de membros, de servidores de toda a PGT e de todo o Ministério Público do Trabalho. O sistema que nós implementamos com comitês, como o comitê de comunicação, comitê de orçamento, comitê de pessoas, isso traz uma pluralidade de ideias que facilita muito o trabalho. Também focamos muito no servidor. Desde da campanha para Procurador-Geral do Trabalho, em 2015 ainda, eu sempre deixei muito claro que um dos focos seria a qualidade de vida no trabalho. E tivemos uma série de medidas que efetivamente melhoraram o ambiente de trabalho, melhoraram as condições de trabalho na Procuradoria-Geral e no Ministério Público do Trabalho inteiro. Com relação ao trabalho externo, houve um trabalho muito grande na restauração do trabalho das coordenadorias temáticas, que são as nossas atuações prioritárias. Algumas áreas que estavam com poucas atividades, como, por exemplo, a coordenação de combate às fraudes na administração pública, ganharam um impulso muito grande. Hoje é uma das coordenadorias mais atuantes. Uma que eu sempre gosto de destacar, que eu diria que é hoje aquela que eu mais... De todas eu tenho orgulho, mas é aquela que a gente sente um contato social, uma importância social da nossa instituição muito forte, que é a Coordenadoria de Promoção da Igualdade no Trabalho.
combate à discriminação, combate ao racismo, combate à misoginia. São trabalhos a essas pessoas que nunca tiveram cidadania. Aquilo que nós já nascemos com, eles nunca tiveram, e nós estamos dando essa oportunidade a eles. E é muito gratificante você saber que no nosso trabalho, como procurador, o trabalho da nossa instituição, a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas. A gente leva dignidade, a gente leva cidadania. A par disso, o trabalho no combate ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas teve um desenvolvimento muito grande. O número de ações de fiscalização aumentou muito. Também nós investimos muito na parte de tecnologia da informação, com desenvolvimento de sistemas de fiscalização e de prevenção na área de saúde e segurança do trabalho, na área de combate ao trabalho escravo, tráfico de pessoas, trabalho infantil, e todas as áreas que hoje são áreas prioritárias do Ministério Público do Trabalho. Então, hoje a gente tem uma atuação muito mais próxima da sociedade. O Ministério Público do Trabalho nunca foi tão próximo dos trabalhadores, nunca foi tão próximo das empresas. Doutor Ronaldo, para finalizarmos, quais são as perspectivas do senhor em relação ao futuro do Ministério Público do Trabalho? Eu não tenho dúvida em afirmar que o Ministério Público do Trabalho hoje é uma instituição muito mais forte, muito mais coesa, muito mais ativa do que há 4 anos. O futuro que nos aguarda é um futuro de muita luta, é um futuro de muito sacrifício, mas é um futuro vai ser um futuro muito rico, um futuro que ainda trará muitos resultados para a nossa sociedade. A nossa sociedade ainda terá muito mais orgulho da nossa instituição e nós também, por consequência, teremos muito orgulho. Os direitos sociais, e não apenas o Ministério Público do Trabalho, hoje são alvos de ataques, como se fossem empecilhos para o desenvolvimento econômico. Mas não precisa ser nenhum economista renomado para saber que, na verdade, nós não teremos nunca um desenvolvimento econômico efetivo e perene se nós não tivermos uma efetiva distribuição da nossa renda. Aliás, está previsto na Constituição, eu não estou aqui com nenhuma pregação que não seja exatamente o que está escrito na nossa Constituição quando fala sobre igualdade social, sobre distribuição de renda. Nós só teremos efetivamente uma evolução da nossa economia se nós tivermos mercado consumidor interno. Pessoas que possam comprar os produtos que são fabricados, que são importados. E para isso nós precisamos que haja efetivamente uma igualdade social, que as pessoas tenham acesso a esses bens de consumo, principalmente. E isso só ocorre dentro de um sistema onde os direitos sociais são garantidos, onde há uma segurança dos trabalhadores, segurança das famílias, de que eles podem adquirir bens, que eles vão ter como pagar esses bens, vão ter como manter suas famílias, comprar produtos alimentícios, casa, carro e tudo que cerca, de todas as necessidades que cercam uma família. E eu tenho certeza que nesse futuro, que eu acredito para o Brasil, um futuro melhor, um futuro com mais igualdade, um futuro com mais justiça social, não há instituição que seja tão relevante, seja tão importante como o Ministério Público do Trabalho. Então, se eu posso fazer alguma previsão, essa previsão ela é extremamente otimista para a nossa instituição. E, por consequência, e com mais força e mais razão,
para a nossa sociedade. Obrigado mais uma vez por nos receber e sucesso em sua nova jornada. Muito obrigado, eu que agradeço. O Trabalho Legal faz agora mais uma pausa e logo depois do intervalo você vai ver. Os desafios enfrentados pelo trabalhador que possui doenças graves. Enfrentar uma doença grave é uma batalha e tanto que muitas vezes transforma radicalmente a vida da pessoa, principalmente no trabalho. Mas os trabalhadores que passam por esse momento difícil têm direitos e benefícios assegurados por lei. Sim, se for soro positivo, não tem nenhum problema. Tem 1 ano e mais ou menos 11 e 3 meses que eu descobri que tem um HIV. Além da AIDS, o câncer e a cegueira fazem parte do grupo de doenças consideradas graves pelo Ministério da Saúde, o que garante proteção trabalhista e previdenciária. A limitação no poder potestativo de demissão dessa pessoa do quadro de uma empresa, ela vai ter uma proteção diferenciada, justamente porque são doenças que muitas vezes estimulam grande preconceito e estigma. Já na área previdenciária, na social, por assim dizer, a gente teria isenção de imposto de renda, por exemplo. Isenção de alguns impostos como o IPI, o ICMS e o IOF. Você vai ter isenção de transporte público, dependendo se você não conseguir fazer a sua locomoção por si. O acompanhante pode também se valer dessa isenção. Você vai poder sacar o fundo de garantia, por exemplo. Você vai ter, na verdade, isenção do IPVA, dependendo do estado que você estiver. Do IPTU, dependendo do município que você estiver, dentre outros direitos que estão listados, né, na Previdência Social. E por meio da Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho, a Cor de Igualdade, o MPT acolhe denúncias, investiga e realiza trabalhos pedagógicos com as empresas com o propósito de coibir qualquer tipo de discriminação. A legislação brasileira, ela proíbe toda e qualquer tipo de discriminação do contrato de trabalho. E a jurisprudência de vários tribunais, em especial do Tribunal Superior do Trabalho, tem reconhecido a impossibilidade de demissão de trabalhadores quando acometidos por doença crônica, por entender que essas demissões são consideradas discriminatórias. Pessoas com HIV sob controle podem levar uma vida normal, é o que reforça esta médica. Se a pessoa tem um tratamento adequado, faz o uso da medicação com regularidade, a vida dela é normal. Ela não é uma pessoa doente, ela é uma pessoa que porta o vírus de forma assintomática. É o caso de João Paulo, que há pouco mais de 1 ano precisou enfrentar o susto do diagnóstico e o preconceito. Relacionado a trabalho, eu fiquei muito depressivo, com muita depressão, muito preconceito lá fora. A empresa não me segurou por conta dos problemas de saúde mesmo. Eu acabei pedindo para sair da empresa, né? Fiz um acordo e acabei saindo da empresa. As pessoas que convivem com vírus, elas são normais. Elas, geralmente, quando elas estão sob tratamento, a carga viral delas é indetectável. Quem está há mais de 6 meses com a carga viral indetectável não transmite HIV para ninguém. Logo, apto a trabalhar, ele diz ter um sonho. Há uma oportunidade, que as empresas abrissem essa oportunidade para a gente. O enfrentamento ao trabalho infantil é um dos pilares do MPT. A instituição tem iniciativas sobre este tema em todo o Brasil e uma delas ocorre desde 2008 em sala de aula. Há mais de 10 anos, o projeto MPT na Escola, que no início se chamava Peteca, conscientiza crianças e adolescentes de várias partes do país sobre os riscos do trabalho infantil. São ações educativas e premiações como esta, que aconteceu em Juína, município no interior de Mato Grosso. Juína encontra hoje com uma rede de proteção muito engajada e o resultado disso a gente vê hoje aqui nesse sarau, o qual deixa a gente muito feliz, que é com esse quiosque e a exposição dos melhores trabalhos do MPT na escola. Como lá a maioria dos alunos é de zona rural, sempre eles estão acompanhando os pais no serviço, né? Então daí a gente tem que explicar o que é o trabalho infantil,
que idade que eles podem começar a trabalhar. O bom é que eles tiveram muita curiosidade em desenvolver o trabalho e aprender sobre o que é o trabalho infantil, o que é e quais as consequências para as crianças, né? Esta estudante do ensino fundamental foi uma das vencedoras na categoria Poesia da etapa regional do Prêmio MPT na escola. Meu trabalho foi sobre o trabalho infantil. A minha poesia, o nome dela é A Infância é uma Alegria. Eu gostei muito de fazer. Foi uma coisa muito importante para mim. Entre 2013 e 2017, o Ministério Público do Trabalho ajuizou 946 ações na Justiça e realizou 7.203 termos de ajuste de conduta contra práticas de trabalho infantil no Brasil. O órgão também adaptou a história em quadrinhos Trabalho Infantil, Mitos e Verdades para Desenho Animado, o que reforçou a mobilização contra a exploração infantil. O vídeo está disponível nas redes sociais e no site do MPT. As sacolas, Larissa. Isso acaba atrapalhando o desenvolvimento da criança. Todo aquele convívio com outras crianças, o acesso à educação, o acesso a brincadeiras, tudo isso, quando tirado da criança, ela perde a oportunidade de desenvolver a sua imaginação, de desenvolver o seu corpo mesmo, né, com o trabalho infantil, de desenvolver o seu aspecto psicológico. Então isso é tolhido, isso é retirado da criança. E é importante deixar registrado também, enfrentar ao trabalho infantil traz aprendizado não só aos pequenos, mas também aos pais e a outros adultos. Eu aprendi com todo esse trabalho do MPT que toda criança ela tem que ser criança, ela tem que ter o tempo de brincar, o tempo de estudar e vai ter o tempo de trabalhar, né? Porque ser criança é uma vez na vida, não volta mais esse tempo. Para saber mais sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho, acesse nosso site e as redes sociais do MPT. Até o próximo programa. Tchau!